Olá, tudo bem? Iniciando essas séries de entrevista aqui pela Rádio Módulo FM, aqui no nosso Estúdio 2. Estou recebendo aqui, para esse bate-papo, Gustavo Tambellini Brasileiro. Ele que é assessor especial do ministro do Estado da Educação. Gustavo, que prazer em recebê-lo aqui na Rádio Módulo FM. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jana. Para nós é uma alegria, como sempre, estar aqui, principalmente para esse bate-papo descontraído que nós teremos a oportunidade de fazer nesse momento. Conta pra gente, Gustavo, né? Foi susto esse seu acidente? Como é que você está? Rapaz, eu tenho que agradecer a Deus pelo esse livramento. Foi um susto muito grande e na terça-feira, indo para Brasília, sofri um acidente. Mas depois que o carro rodou, eu parei no canteiro central. Só agradecer a Deus por não ter machucado muito. Estou em recuperação, vocês podem perceber que eu estou meio duro aqui, porque ainda estou com algumas dores no pescoço e na cabeça. Mas para nós é um sentimento de gratidão a Deus por nos preservar, pela nossa família, pelos amigos, por tudo que a gente tem para fazer aí na nossa vida. É um período, né, Gustavo, que requer cuidados. Com toda certeza. E é um alerta. Nós que estamos quase todos os dias na estrada e aqueles que viajam muito, está chovendo muito, a pista fica escorregadia e quando dá aquaplanagem não tem o que fazer. No meu caso, por exemplo, depois que o carro aquaplanou, ele já rodou, eu só esperei a pancada, a batida. Gustavo, em 2018, né, você foi candidato a deputado estadual pela coligação Patriotas, PTC, PMB, e você, Gustavo, conquistou 28.997 votos e você ficou como suplente. Né? O que isso representa a gente trazendo agora para esse ano, que a gente começa a vivenciar, que é o ano eleitoral? Primeiramente, agradecer aqueles que acreditam no nosso trabalho, nos acompanham. A gente fica muito feliz pela oportunidade de representar o Estado de Minas Gerais, representar a nossa região, a minha cidade, Patrocínio, e perceber que as pessoas acompanham o nosso trabalho. Eu acho que a gente faz política pelas pessoas. O bom político, aquele que quer entrar na política, ele não faz política pensando em si ou em grupo político, ele faz com vistas às pessoas. E é por isso que eu continuo fazendo política, desde quando eu iniciei como candidato a vice-prefeito, depois como deputado, fiquei na primeira suplência e agora recentemente fui candidato a prefeito de Patrocínio e sempre com muita alegria, colhendo bons frutos. A Bíblia fala, né, Jana, que a gente tem momentos de plantar, de semear, e tem momentos onde a gente vai colher e depois momento de regozijar. Nós estamos plantando. E acredito eu, bons frutos virão desse plantio que nós estamos realizando, não só no município de Patrocínio, mas no estado de Minas Gerais, no nosso país. Você teve votos, Gustavo, em quase todas as cidades, né? Aqui do estado de Minas Gerais, a gente pegando a nossa região aqui. Perfeito. Eu acho que isso é um reflexo daquilo que a gente acredita, Jana. Eu digo sempre que eu faço política porque eu tenho uma causa. A minha causa é única, justiça social. A gente precisa buscar fornecer igualdade. É igualdade de oportunidade, igualdade de emprego, igualdade de habitação, igualdade na educação. O que nos move, o sentimento que nos move de fazer política é o outro. E nós temos um projeto político para o Estado. Eu não tenho um projeto político tão somente para atender uma parcela da sociedade. Eu acho que todos aqueles que sofrem, todos aqueles que precisam da mão do Estado, todos aqueles que almejam e têm uma expectativa que seu filho tenha uma vida melhor, ele precisa de um projeto político de Estado. E é isso que a gente busca. Só título de informação aqui, com relação aos votos do Gustavo, né, como deputado, candidato a deputado estadual, é claro que você teve uma votação expressiva aqui na cidade, até porque você aqui é de Patrocínio, mais de 15 mil votos aqui na cidade de Patrocínio. E também, olhando aqui, Gustavo, Monte Carmelo, né, mais de 900 votos. Itajubá, estava dando uma olhada aqui, Itajubá, mais de 800 votos você teve na cidade de Itajubá. Né? Novamente, a gente fica muito feliz. Assim, a sua expressão de votos é na cidade de Patrocínio. Claro. Mas você teve bons votos em outras cidades. Aqui é minha terra, é onde eu nasci, fui criado, tenho meu filho, minha esposa, todos nós somos patrocinenses, amo Patrocínio, faço política porque aprendi aqui em Patrocínio esse olhar social deste instrumento chamado político, que muitas das vezes
e aqui a gente vai um desabafo para aqueles que estão nos acompanhando, e é o próprio Jânio, que participou do processo político, foi candidato, teve uma votação bacana, foi muito interessante a sua participação, você mostrou a cara sua, apresentou os seus projetos, os seus anseios. Eu acho que a classe política, Jânio, ela precisa sair da mediocridade. Eu acho que é o mais importante. É entender que se fazer política não é inaugurar praça, não é inaugurar ponte, e aí muitas das vezes você pode reparar que não é só aqui em Patrocínio, mas no Brasil como um todo, geralmente é um branco, privilegiado, com condição social, que vai lá inaugurar uma ponte e falar, oh, estou fazendo por você, e não é isso. Política não é isso. Política a gente faz porque a gente acredita que nós vamos transformar a vida das pessoas. Eu sou assessor especial do ministro da Educação. Estou lá porque acredito que nós vamos fazer uma educação transformadora. Eu preciso dar a mesma oportunidade que eu quero dar para o meu filho, para outros. Outras crianças, principalmente as crianças que estão à margem, que são considerados invisíveis, que muitas vezes não têm a dignidade, e a gente precisa resgatar. Por isso que é tão bonito fazer política. Quando alguém fala para mim, Gustavo, eu não gosto de política, eu não faço política. É porque ele não consegue sair do conforto dele para passar pelo desconforto de entender que outros precisam da mão dos políticos. Quando em Patrocínio, por exemplo, a gente tem uma inauguração, e aí o político fala, oh, nós estamos aqui inaugurando essa obra com recursos próprios. Espera lá. Prefeitura não tem recurso. Governo não tem recurso. São nossos. É da população, é recurso da população. É do munícipe. É o cara que ganha um salário mínimo, ele tem que pagar tributo. Ele tira dinheiro da mesa dele para colocar nos cofres da prefeitura, do estado, do governo federal. E a nossa obrigação é utilizar esse recurso para o bem comum, atendendo uma vontade geral, atendendo os ideais de democracia. Aqui em Patrocínio eu sou professor de ciência política aqui do Unicerp. E eu falo para os nossos alunos, nós precisamos buscar os ideais de democracia, para se fazer política como um exercício de democracia. E democracia vem de demos e cracia. Cracia, poder, demos, povo. O poder pertence ao povo e tem que ser entregado a ele. E as pessoas precisam participar. Quando, Gustavo, você faz essa questão dessa crítica, né, que você disse aí, que não é recurso próprio da prefeitura, é uma crítica para a atual administração aqui de Patrocínio? Olha, Jano, eu não quero personificar. Todos sabem, não é segredo para ninguém, que eu sou oposição ao governo que aí está. E não é por uma questão pessoal. Não é a esse governo. Qualquer governo em Patrocínio, no estado de Minas, no governo federal, fora do Brasil, qualquer governo que não tiver um olhar, uma política social, eu serei opositor. Eu acredito que política se faz para buscar a justiça social. Eu faço política porque eu quero um dia, espero que um dia, as pessoas possam ter igualdade de condições. Como eu disse, a gente precisa levar a igualdade de oportunidade. Quem disse que pela condição social, pela configuração social de um ou outro, ele é melhor que a outra pessoa? Então, quando eu acompanho um governo que não tem esse olhar social, é muito importante, Jânio, você ter infraestrutura, você cuidar da cidade, você ter uma cidade urbanizada, um asfalto organizado, bem feito, a cidade pintada, estruturada. É muito importante. Mas, para além disso, existem as pessoas. Eu preciso ter uma política de distribuição de renda. Eu preciso ter uma política de geração de emprego. Eu preciso ter uma política social de habitação. É impraticável, e não é só o município de Patrocínio, qualquer governo que não tenha uma política de habitação. Quantas pessoas não têm um lugar para morar? A gente acompanha, por exemplo, crianças que levantam de manhã e não têm um copo de leite para tomar. E ele tem que ir para a escola, porque lá na escola tem a merenda escolar, que é recurso do governo federal, não é do governo municipal, através da transferência do Fundeb. Essa é uma realidade. E aí a gente entra no momento de pandemia, as crianças não vão para a escola, e ao invés de você entregar a merenda escolar no período, você não entrega a merenda escolar, simplesmente você segura. E aí depois, semestralmente, você aparece, olha, estamos entregando tantas cestas básicas para as pessoas.
Política social não é entrega de cesta básica. A pessoa tem que entender isso. Política social não é entrega de cesta básica. Política social é você buscar fornecer igualdade de oportunidade. Te pergunto, citei aqui essa sua questão, né? Você já foi candidato a deputado estadual, você se coloca como um pré-candidato a deputado estadual, até porque você é suplente e teve uma votação expressiva? Sim, eu sou pré-candidato a deputado estadual, mas a pergunta mais importante não é se você é, porque qualquer um pode ser. Hoje é você, amanhã é você. No passado teve candidatos, no presente, no futuro, daqui 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, 100 anos, vão ter candidatos. Essa é uma realidade. O que é então? O mais importante é por que está na política. Quando eu falo que o político e a classe política precisa sair da mediocridade, é ele entender que ele não é político para satisfazer o interesse ou uma vaidade própria, ou por poder, ou por dinheiro, ou para atender grupos políticos. Ele precisa estar na política porque ele tem um projeto. E esse projeto, e aí a gente pode trazer até as ideias dos contratualistas, lá, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, é um projeto para atender à vontade geral. E a maioria das pessoas são trabalhadores. O que move um político, o que move um pré-candidato, é a vontade de apresentar um projeto onde ele vai viabilizar que outras pessoas tenham igualdade. A gente precisa trazer para a superfície as injustiças que acontecem no nosso país, no nosso município, no nosso estado. A gente não pode fechar os olhos para isso. A gente precisa ter coragem de fazer o que é certo. Eu acho que aquele que está na política, não tenho certeza, aquele que está na política ele precisa ter uma conscientização coletiva daqueles que estão com ele, que é preciso fazer o que é certo, não aquilo que dá voto. Essa mudança, essa chave, é que eu gostaria de mudar. E é por isso que eu venho como pré-candidato, estou pré-candidato, por hora deputado estadual. Amanhã vou continuar fazendo política. Você ainda está no Patriotas? Eu estou pela suplência, eu sou o primeiro suplente do Patriotas. Vai ser pré-candidato pelo Patriotas ou tem a questão da mudança aí? Eu estou aguardando ainda a definição, porque a gente sabe que no Brasil a gente vive uma democracia representativa. Só que aqueles que candidatam para os cargos proporcionais, deputados, vereadores, não é só a votação dele que vale, é a votação do partido, da legenda. Por exemplo, hoje tem 10 deputados que estão na Assembleia Legislativa de Minas que tiveram menos votos do que eu. Eu estou fora por questão de legenda. Faltaram 4.000 votos para a gente fazer a terceira cadeira. Então, quando você candidata, você precisa escolher aquele partido com tranquilidade que vai te dar uma condição de eleição. Eu sou daqueles, e faço voz à corrente, de que deveria ser eleito aqueles que têm mais votos. Acho que são 77 vagas. Os 77 mais votados deveriam ser eleitos. Isso para deputado, isso para vereador, porque quem escolhe é o povo. A gente não pode, por uma engenharia de partido político, deixar um candidato que teve votos para colocar um que não teve, muitas vezes, por causa de um puxador. Então a gente teve um deputado que teve 560.000 votos. A gente precisa mudar essa sistemática política, porque a democracia ela é representativa. Então, se eu estou votando e escolhendo um candidato e esse candidato teve mais votos do que outro, o outro não pode assumir a cadeira e o meu candidato fica de fora. Agora, eu citei aqui, vou citar novamente, aqui em Patrocínio você teve mais de 15.000 votos. De que forma você vê as outras pré-candidaturas aqui na cidade de Patrocínio, a deputado estadual, porque começa a dificultar os votos, porque tem os candidatos próprios de Patrocínio e tem aqueles que vêm buscar votos aqui na cidade de Patrocínio. Quero citar aqui os pré-candidatos. Conversei com o Marcelo Queiroz, filho do ex-deputado Romeu Queiroz, e tem também, né, a pré-candidata Maria Clara, que é a filha do prefeito Deromarra. Jânio, eu tenho muita tranquilidade que é o seguinte, eu acho que é legítimo. Todo aquele que tem vontade de ser candidato, venha ser candidato. Seja pré-candidato. E aqui, pessoal, não precisa ser filho de ninguém.
Não precisa ser filho de deputado, não precisa ser filho de prefeito, não precisa ser sobrinho de deputado. Participa da política aquele que tem projeto. A gente precisa desmistificar essa história de que política é para a classe elitista, de que política é para aquele que tem dinheiro. Você fala, eu vou candidatar, fala, mas você tem dinheiro. Tem que parar com isso. Política é para aquele que tem projeto. E a nossa população compreender que precisa analisar quem é o candidato. E precisa analisar quais são os projetos apresentados pelo candidato. E aqui eu falo de pronto. Aquele candidato que bater na sua porta e te entregar a cesta básica, ele é corrupto e ele vai te roubar. E ele vai roubar o dinheiro público. Essa é a realidade. E a gente não pode fechar os olhos para o que acontece. Não é só em patrocínio, não, porque em patrocínio acontece. Mas aí não tem, Gustavo, essa questão da cultura? Nós precisamos mudar. É por isso que, para além de ser candidato, eu sempre friso nas minhas entrevistas que política não se faz só com mandato. É preciso sim você ganhar uma eleição para mostrar aquilo que você acredita e mostrar que aquilo que você está propondo pode dar certo. Eu, por exemplo, não tive oportunidade ainda. Fui um vice-prefeito que não tive oportunidade de mostrar meu trabalho, até pela centralidade e a forma de atuação do prefeito. Ele quis tocar da forma que ele acreditava, que não era a minha concepção. Qual o papel, na sua visão, você falando aí, qual que é o papel do vice-prefeito? O vice-prefeito ele vem para somar. Somar em relacionamento, na parte técnica, no auxílio, nas questões de relacionamento técnico, administrativo, e acompanhar as ideias propostas pelo prefeito. Só que o vice-prefeito, ele não é um abajur, que você liga e desliga. Gustavo, o vice-prefeito, você precisa estar participando. A partir do momento quando você não é consultado e a política é executada, ele é apresentada para você tão somente falar sim, sim. E você não conseguiu desempenhar esse papel, então? Eu não tive espaço para isso. Mas são águas passadas. Águas passadas não movem moinho, a gente precisa pensar para frente. Eu acho que foi válido por experiência. Eu tive a oportunidade de firmar a minha posição, demonstrar para a nossa população aquilo que eu acredito, o projeto que eu gostaria e quero liderar, quero poder estar à frente, para poder tomar as decisões e implementar um espírito de igualdade, um espírito de justiça social, um espírito de instrumento coletivo. Por isso eu faço política. Então me assusta, viu, Jane, quando você fala, nós temos 3 pré-candidatos, filho do fulano, filho do ciclano, pera lá. Isso aí não é credencial para ser candidato. São as informações que chegam até nós, né? Uma foi essa entrevista que a gente conseguiu com o Marcelo Queiroz e já se colocou como um pré-candidato a deputado estadual. Não é demérito. Não é demérito. Fala que filho do fulano, filho do ciclano. Mas não é credencial. Não credencia o nome, né? Não. Ser filho de um deputado, não. Ser sobrinho de um deputado. De forma alguma. Ser filha de um prefeito. Não credencia a ser candidato, a ser não. Candidato. Não. Se você não tiver proposta, se você não tiver preparo para aquilo que você está fazendo. Por exemplo, não sei quantos sabem, mas eu fui fazer mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico. Porque a responsabilidade, Jane, é muito grande. Um trabalhador que ganha um salário mínimo e que tem que pagar seu imposto e coloca o seu dinheiro no cofre público, ele espera alguma coisa. E aí eu lhe pergunto, por que as pessoas estão desencantadas e frustradas com a política? Pode completar. Porque a desigualdade, ela só cresce cada vez mais. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade polarizada. Cada um está na sua bolha. Eu sou direita, eu sou esquerda. Espera lá, essa não é a realidade. O pão que está sobre a mesa é o mesmo. Qual seria a realidade? A realidade é a gente compreender que o instrumento da política atende A e B. Atende direita e atende esquerda. E eu preciso respeitar aquilo que é diferente. Eu sou presbiteriano, eu tenho a minha religião. Mas eu preciso de respeitar, acredito que seja católico. Eu preciso de respeitar. Eu preciso respeitar cada uma das religiões. Isso é para tudo. Orientação sexual.
Eu te pergunto, Gustavo, você estando no Ministério da Educação, logicamente que você é um apoiador do presidente Bolsonaro, né? Sim, Seria isso? sim. Como é que você vê esse ano com relação a essa disputa? Te falo o seguinte, Jânio, o fato de você ser apoiador de um presidente não quer dizer que você fecha os olhos para tudo. Você não é um apoiador que não tem criticidade. Você precisa ser crítico. Vamos pegar a problemática da vacina, que teve aí a CPI, teve as investigações, o pessoal acompanhou. O governo municipal de Patrocínio, por exemplo, está vacinando a população. Eu tomei a segunda dose, vou para a terceira, você também já tomou, e está vacinando todo mundo. Te pergunto, quantas vacinas o governo municipal comprou? Zero. Nenhuma. Ele distribuiu. Estado de Minas Gerais, quantas vacinas Romeu Zema comprou? Nenhuma. O que ele fez? Distribuiu. Quem entregou as vacinas através do Sistema Único de Saúde? O SUS, que é hierarquizado pela coordenação do governo federal. O governo federal. Então, quando o presidente fala, eu não tomei vacina, está errado. Mas ele está fazendo o que é certo. O Brasil é o quarto do mundo em vacinação. Nós vamos completar aqui 4 anos de governo. Qual escândalo de corrupção que a gente viu no nosso país? A gente está vendo uma Petrobras que está dando lucro. Aí você fala, a gasolina está alta. Está. Nos Estados Unidos também está. 49% subiu nos Estados Unidos. Você acha que não há uma alta não só na gasolina, mas nas outras commodities também? Sim, é geral. É geral. Essa crise com a pandemia, ela é geral. Aí você me pergunta, você é a favor então da política econômica que está sendo estruturada hoje? 100% não. Por exemplo, não acho que o preço da gasolina tenha que ser fixado com base naquilo que está estabelecido no dólar, mas sim pelo custo de produção, porque a gente produz petróleo. Se a gente produz petróleo, o preço nosso tem que ser indexado ao custo de produção. Ele não pode subir com a variação do dólar. Nós temos uma estatal. A estatal não é para dar prejuízo, mas também não é para deixar ninguém rico. Uma estatal, já diz, é do Estado. Majoritariamente pertence ao Estado. E ele tem que, de alguma forma, ajudar a população. Essa é uma realidade que a gente precisa buscar. Gustavo, para a gente fechar nossa participação aqui nesse bate-papo, né, para a gente fechar, como está o seu relacionamento com a nossa deputada Grace Elias, com a deputada Grace Elias? Pode pintar uma dobradinha ou não? Você tem conversado com a deputada? Sim, a deputada federal Grace é a nossa deputada patrocinense. Ela vem como candidata, é pré-candidata a deputada federal, vem para a reeleição. E o que credencia a deputada Grace Elias a um novo mandato não é o fato dela ser sobrinha do ex-prefeito, mas o trabalho que ela demonstrou quando era vereadora, o trabalho que ela vem demonstrando como como deputada federal. É só a gente levantar na prestação de contas quantos milhões de reais patrocínio a nossa região recebeu. Nós vamos sim trabalhar em conjunto, porque eu acredito que os esforços em conjunto vão trazer benefícios para a nossa comunidade. Eu acho que cada um tem o que contribuir. Muito bem, Gustavo. Quero aqui agradecer a sua participação, sua presença conosco aqui na Rádio Módulo FM. Eu que agradeço, Jânio, e deixar aqui para a nossa população que nos acompanhou nesse bate-papo. Ele é curto, a gente gostaria muito de estar falando. Vamos ter mais tempo. Como é professor, está fazendo aí um trabalho político, a gente tem esse modo de falar muito. Mas para a gente finalizar, Jânio, eu quero deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé no futuro. Sei que a gente está enfrentando pandemia, e uma mensagem de respeito, amizade, amor, carinho, compaixão pelo próximo, capacidade de se colocar no lugar do outro. O que está faltando na nossa sociedade é a gente reduzir o individualismo. Eu acho que cada um está preocupado com o seu, quando a gente deveria estar preocupado com o outro. E na posição que eu ocupo hoje, de assessor especial de um ministro de Estado, de primeiro suplente de deputado, eu tenho uma responsabilidade pelo menos de dar o exemplo daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem fé.
Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a tua família, Jane. Obrigado pela oportunidade. E estamos à sua disposição. Quando precisar, é só nos chamar. E aqueles que vão candidatar, seja estadual, seja federal, é legítimo. Mas vamos sair daquele preceito de que se fazer política é ser candidato e ganhar a eleição. Fazer política é transformar vidas. Fiquem com Deus. Muito bem, recebi aqui nesta participação, aqui nos estudos da Rádio Módulo FM, o assessor especial do ministro de Estado da Educação, Gustavo Tambellini Brasileiro. Módulo Informação com Credibilidade.